tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus já está ministrando. E que Deus possa te revelar, por meio do Espírito Santo, aquilo que é mais importante. Um dia Jesus estava na casa de duas irmãs, uma chamada Marta e outra chamada Maria. E a Marta estava ocupada em muitas coisas, correndo, arrumar a casa, fazer comida. Tantas coisas passavam pela mente dela. E a Maria, ela parou tudo que estava fazendo, se sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a palavra. E a Marta veio de lá, cansada de esperar a mensagem acabar, cansada de esperar Jesus terminar de pregar e nada de Jesus terminar. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não está se importando. Minha irmã está aí sentada e eu trabalhando aqui, correndo. Manda que ela se levante e venha me ajudar. Aí Jesus: Marta, Marta, tu está tão ansiosa, tão preocupada com tantas coisas, e somente uma coisa te é mais importante. Te é importante. Maria escolheu a boa parte. O que ela escolheu, ninguém, nem eu, posso tirar esse direito dela. Porque Jesus, o Espírito de Deus, revela o que é mais importante nessa vida para nós. Muitos estão a correr para receber os seus troféus, correr para receber suas medalhas, para ser o mais notável, para ser o mais excelente, o maior de todos, para ter a maior loja, o maior supermercado, o maior hospital, a maior faculdade, a maior clínica, para ser o maior médico, a maior doutora, o melhor professor, a melhor escola, o melhor aluno, o maior pastor, a maior igreja. E por aí vai. Muitos correndo para ter o seu troféu. E que Deus te revele o que é mais importante. Ele revelou para Marta. Maria descobriu primeiro do que ela, o que era mais importante. Uns vão descobrir mais rápido, outros vão demorar mais. Que você possa descobrir hoje o que é mais importante, para você não perder tempo nessa vida, ansioso e preocupado, correndo atrás de muitas coisas, para descobrir lá no final que você correu atrás do vento. Eu quero continuar meditando aqui sobre algumas atitudes de Davi que fez ele ser o homem muito abençoado por Deus. Abra sua Bíblia aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 1. Tem um salmo de Davi que diz assim: o Senhor é bom.
E esse salmo Davi escreveu quando ele se fingiu de louco na presença do rei dos filisteus, Abimeleque, e por esse foi expulso. Quando ele fugia do rei Saul, que tentava lhe matar de dia e de noite, ele foi buscar refúgio no território dos inimigos, passou para o lado de lá, enfrentando uma fase muito difícil. Porque eu acredito que foi quando ele fugia do seu sogro, que já tinha percebido que qual era o desígnio que Deus tinha para a vida de Davi, que Davi seria o próximo rei, e Saul era o rei atual. E a Bíblia fala que ele era cheio de demônios, e o demônio usava ele, Saul, para tentar pôr um fim na vida de Davi, mas não conseguiu. E teve esse episódio que é onde, para Davi fugir dos muitos inimigos, ele se fingiu de louco. Para escapar. E aí ele escreve esse salmo aqui, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Diga glória a Deus. É lindo esse salmo. Um dos segredos de Davi para ele ser um homem abençoado era que ele estava disposto sempre a falar bem de Deus em todo o tempo. Nem sempre na nossa vida vai ter só festa, só som de riso, só música animada. Tem uns tempos difíceis, tem uns tempos de dificuldades, tem uns tempos de espera, há tempos de aflições, de angústias. Situações que a gente enfrenta na vida que querem tirar nossa paz, fazer a gente ficar com medo do futuro. Mas Davi, diante de todas essas situações que ele passou, rodeado de inimigos espirituais, inimigos físicos, pessoas que queriam o seu mal,
Ele escolheu bendizer o nome do Senhor, não atribuir a Deus falta alguma, não culpar a Deus pelas suas escolhas ou seus problemas. Ele decidiu louvar a Deus, sempre ter os louvores de Deus nos seus lábios. Principalmente nesse momento aqui que ele estava passando de dificuldade, de aperto. Você precisa aprender a louvar Deus em todas as circunstâncias, porque Deus vai permitir que enfrentemos circunstâncias difíceis para saber o que é que vai sair de dentro de nós. O que é que nós vamos decidir fazer? E Davi decidiu cantar, louvar, se gloriar no Senhor. Que é isso? Não se apoiar na sua glória pessoal, nas suas vitórias pessoais. Como muitas vezes nós pensamos ou falamos, ou já ouvimos alguém falar, você precisa saber com quem você está falando. E às vezes a gente pensa assim: eu já venci isso, eu sou isso, eu já consegui isso, eu já fiz isso, que você nunca teve coragem de fazer ou nunca quis fazer. Davi, ele não se apoiava nas suas vitórias, ele não se apoiava naquilo que ele tinha. Porque nessa altura aqui do campeonato, Davi, ele já tinha tido muitas vitórias. Já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, já tinha matado Golias, já tinha sido um comandante vitorioso de guerra. O pilotão dele nunca tinha perdido uma batalha. As mulheres cantavam na rua que ele já tinha vencido seus 10 milhares. Já tinha muitas pessoas que já sabiam que ele seria o próximo rei. Porque olhava para ele, Davi, e via a glória de Deus nele. As pessoas olhavam para ele e via que ele estava com Deus e que Deus estava com ele. As pessoas viam a grandeza de Deus. Aí ele diz aqui: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Ele sabia dar a Deus toda a glória. Eu vou lutar contra ti no nome do Senhor, porque é o Senhor que eu represento. Eu sou apenas um instrumento que transporta a glória, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Na verdade, quem está fazendo isso aqui é Deus. Davi, ele tinha esse coração humilde para reconhecer que ele não era nada diante de Deus. Ele era pequeno. Aí ele diz: ó, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores, que é o que a gente deve fazer quando enfrentamos as situações difíceis. Não fale mal de Deus, não pare de louvar a Deus. Continue louvando. Nós não precisamos de um microfone para louvar a Deus. Davi está dizendo aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não cale os seus lábios de louvar a Deus, de cantar a grandeza de Deus. Está passando por dificuldade?
ele diz aqui o que devemos fazer: busque ao Senhor. Porque eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores, daquilo que eu tinha medo que acontecesse comigo. Medo da morte, medo de doenças, medo de alguém que você ama morrer, o que vai ser de você, como é que vai ser. E se isso que você está tentando fazer não der certo, busca ao Senhor, Ele vai te acolher. Ele vai te livrar de tudo aquilo que você tem medo que aconteça na sua vida. Ele vai te colocar debaixo das asas dele, te acolher. Os que olham para ele ficarão radiantes, ficarão iluminados. Não fique olhando para o seu problema, não. Olha para Jesus. Você não vai ser envergonhado. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus dá ordem aos anjos para estar ao nosso redor, para nos proteger, nos guardar, nos livrar. Quando você clama, você está aflito, você clama, você ora, o Senhor vai te ouvir, vai te livrar dessas angústias, desses apertos. Aí Ele convida: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Bem-aventurado, felizes vão ser as pessoas que correm para Deus, correm na direção de Deus, buscando refúgio, que correm para Ele. Quantas pessoas estão correndo? Vou falar, Jesus, atrás dos políticos, rua acima, rua abaixo, correndo atrás daquele que você pensa que é amigo. Porque no mundo as pessoas valem o que elas têm. No dia que elas não têm mais nada que oferecer, aí elas caem no esquecimento. Mas aqueles que correm para Deus serão felizes e não vão ter falta de nada. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porque a leoa vai caçar e demora para achar a presa. Aí o leãozinho fica tudo com fome, esperando. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É o que diz aqui a palavra de Deus. Queridos, você quer ter uma vida abençoada? Corra para Deus. Corra para Deus. Louve a Deus em todo o tempo. Quando as coisas estão acontecendo do jeito como você quer, quando não. Porque
há muitas fases na vida. A vida é feita de muitas fases. Deixa o Senhor cuidar de você. Se apoie na glória de Deus e não na sua. Dele é a glória que não se acaba. A glória dos homens, ela é passageira. A glória dos homens, ela dura muito pouco tempo. É o que diz aqui também no Salmo 103, que é um salmo de Davi também. Versículo 15, diz assim: quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Diga glória a Deus. A glória dos homens é muito passageira, como a relva do campo, que hoje está bem aqui, sopra um vento, já acabou com ela, já se foi. Não se apoie na glória dos homens. Não busque, não faça da sua vida uma carreira correndo atrás da glória dos homens. Buscando seu maior nisso, maior aquilo. Vou falar, Jesus, o mais bem votado. Aí você corre. Falta é morrer. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui que está me ouvindo. Aí você pesquisa se é a coisa mais importante a ser feito na sua vida. Que Deus te mostre o que é mais importante. Que Deus te mostre. Não corra atrás da glória dos homens. Jesus, ele provou isso na prática, que os mesmos que tiravam os seus mantos e estendiam no chão e diziam: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E Jesus entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho, e eles foram os mesmos que mais na frente, um pouquinho, começou a gritar em alta voz, dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Aí Pilatos perguntou: Jesus ou Barrabás? Aí eles: Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós. Que era para Barrabás ser livre e Jesus derramar o seu sangue ali. Ainda diziam mais: que o sangue dele cai sobre nós. Porque assim é a glória dos homens. Eles estão bem aqui lhe aplaudindo, e com um beijo eles podem lhe trair poucos dias depois. Aí você faz disso a razão da sua vida. Davi, ele sabia que a glória dos homens era muito passageira. Eu estou falando aqui, amado, do rei Davi. Eu acho que em Israel não teve um homem mais celebrado do que Davi. Mais ovacionado, sabe? Mais jogado para cima, pro ar. Faziam-se canções nas ruas para homenagear ele. Porque foi um homem que teve muitas vitórias, mas ele disse: eu não vou me apoiar
e nem vou me louvar. Eu vou louvar a Deus. O louvor que vai estar nos meus lábios é o louvor à grandeza de Deus. Eu vou me apoiar na glória de Deus, porque eu sei que o que me sustenta nessa posição bem que eu tô é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a misericórdia de Deus, que dura de eternidade a eternidade, que alcança os filhos dos filhos. Eu vou buscar a glória de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a esse Deus grande. É na direção dele que eu vou correr, é para ele que eu vou correr, porque isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer nessa vida. Os dias que nós decidimos buscar a Deus, esses são os dias mais felizes. Mais felizes que nós podemos desfrutar desta vida passageira. É os dias que nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Davi sabia disso. Esse era um dos segredos de Davi. Ele não ficava buscando a glória dos homens, não. Ele sabia que a coisa mais importante era buscar a Deus. Meu Deus, revela a grandeza da tua vontade para nossas vidas. Aqui no Salmo 27, versículo 4, continua Davi pregando. Vamos lá. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e louvarei, salmodiarei ao Senhor. Diga glória a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Davi sabia que o melhor lugar para se buscar a Deus é na casa de Deus. Esse era outro segredo de Davi, para ter uma vida abençoada. Ele disse aqui nesse salmo, se eu pudesse pedir uma coisa para Deus, sabe o que eu ia pedir, minha gente? Eu ia pedir para habitar na casa de Deus todo dia. Todos os dias da minha vida eu quero ir para a igreja, para a casa de Deus. Que lá é o abrigo, é o esconderijo. É aonde eu tenho o meu encontro com Deus, aonde eu admiro Ele, aprendo a admirá-lo, a contemplá-lo. Contemplar a beleza de Deus. A pessoa quer ver o pôr do sol, me diga aí, onde é que ela deve ir? Lá na beira-rio, não tem um lugar melhor para se contemplar o pôr do sol. Quem já viu o pôr do sol lá na beira-rio vai concordar comigo. O melhor lugar para você contemplar a beleza de Deus é na casa de Deus.
no seu templo. É lá que Deus vai se revelar, que você vai conhecê-lo. Aí Davi disse: é isso que eu pediria ao Senhor. São poucos que pediriam isso a Deus, sinceramente falando. Deus te dissesse assim: me pede uma coisa que eu vou te dar. Tu ia pedir o quê? Para ir para a casa de Deus todo dia? Foi isso que Davi pediu. Foi isso que ele desejou. Porque ele sabia que era dificuldade desde a infância, ele sabia. Que é ser esquecido pelo pai, pela mãe. Ele sabia que é ser rodeado de irmão malvado, invejoso, que ele criticava, que ele rejeitava. Ele sabia o que era ter inimigo, porque o treinamento dele não foi brincadeira, não. Mas ele encontrou na casa de Deus a sua casa. Ele encontrou em Deus o seu Pai, o seu abrigo, a sua proteção, a sua segurança, a sua provisão. Ele encontrou um lugar alto que ele colocava acima dos inimigos. Esse é um dos segredos de Davi ter uma vida abençoada. Ele amava a casa de Deus. Amava a casa de Deus. A palavra de Deus diz aqui no Salmo 28, também de Davi, versículo 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Davi aprendeu a fazer do Senhor a sua força. Porque quando ele entrava na casa de Deus, muitas vezes ele entrava fraco. Teve uma vez que ele entrou até com fome. Estava com tanta fome que ele comeu os pão lá da ceia. Foi para os pão que ficavam em cima da mesa lá, os pão consagrados. E comeu. Ele não podia comer não, mas nesse dia ele comeu. Quantas vezes ele chegava na casa de Deus assim, fraco, com fome, e Deus lhe fortalecia, porque Deus tem um pão que nós não somos dignos de comer, e Ele deixa a gente comer. Ele dá, mesmo sem a gente merecer. Ele dá. Queira comer esse pão também, meu irmão, que Deus tem. Queira ser como Davi, um adorador. Queira amar a casa de Deus como Davi amou. Que Deus vai te abençoar. Aqui no Salmo 122, Davi continua falando. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor.
tinha um lugar melhor que convidassem ele para que ele sentisse mais alegria do que quando as pessoas chegavam e diziam: vamos ali na casa de Deus? É agora. Tô indo, tô chegando. Que você possa ser assim. E eu tô pregando para você que se irrita quando alguém chama você para ir para casa de Deus. Repreende isso aí da sua vida. Isso é uma obra do mal. Talvez nunca ninguém te disse isso. Mas Deus permitiu você ouvir esse programa até agora. Hoje você vai descobrir. Deus vai te revelar o que é mais importante. Casa de Deus, a ida à casa de Deus é algo muito importante. Porque a nossa ida à casa de Deus abençoa a nossa vida. Enche o nosso coração de alegria. Não deixe que nada impeça você de ir à casa de Deus. Não deixe que a opinião de ninguém te tire da casa de Deus. Não deixe que as dores, os tempos difíceis que você tem passado dentro da casa de Deus te arranque de lá. Continua louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque tudo passa. O tempo difícil passa. Por isso Davi sempre bendizia o nome do Senhor, porque ele sabia que as dificuldades da sua vida iam passar.